18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7. Eu, você, querido ouvinte, e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro que você pode participar, hein, querido ouvinte, do nosso programa. Nós estamos aqui até às 7 da noite, trazendo aí a informação pra você. Ligue-nos 994887592. Manda uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Estamos aqui. Você concorda com a nossa opinião? Discorda? Ou não? Manda pra gente, a gente quer saber. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Combinado, hein? 994887592. Mix. E agora dando aquele giro, né, Karime? Começando o programa com o trânsito nas principais vias de Manaus. Exatamente. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles com o carro do 18 horas. André, boa noite. Como é que está a volta para casa? Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite também quem nos acompanha aqui na 100.7, você ouvinte. Vamos lá, Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, segue com forte retenção, muita lentidão e deslocamento comprometido. Essa parte que a gente fala da Avenida Maripiranga é bem depois ali do Ipaã, no sentido centro-bairro. Na Torquato Tapajós, o trânsito está concorrido, mas segue fluindo normalmente, né? Movimento intenso, mas sem paradas significativas. Na Avenida Constantino Neri, tem ponto de retenção próximo à Arena da Amazônia. Então os motoristas precisam de paciência aí nesse trecho ali que vai nas proximidades da Arena Amazônia, isso que a gente, da Arena da Amazônia, nesse sentido que a gente fala, centro-bairro, até ali próximo ao Corpo de Bombeiros. E para finalizar, onde a gente para aqui nesse momento, na Avenida Djalma Batista, também no sentido centro-bairro, o trânsito está congestionado, fluxo lento, muitos veículos na via e muita paciência no trânsito, Karime, Carlão. Tá certo, André Meirelles, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Legal, André, agora 6:05. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na segurança pública. Família é vítima de ataque em plena luz do dia. Pai e filho de 2 anos morreram. Farmácia e drogarias em todo o Brasil passam a vender a partir de hoje as chamadas canetas emagrecedoras. O ministro da Educação em exercício visitou o Centro Integrado Municipal de Educação, doutora Viviane Estrela Marques Rodelha. E vamos acompanhar a movimentação do Festival de Parintins 2025. Legal, 6:05, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar a partir de agora. Os destaques desta segunda-feira, 23 de junho de 2025, você confere aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Karime Leão, agora nós vamos falar do impasse a respeito do passe livre estudantil. A Prefeitura de Manaus foi à Justiça para que o governo do Amazonas pague a parte dele. Em detalhe, desde fevereiro desse ano, o governo deixou de cumprir com o acordo e a Prefeitura de Manaus estava arcando aí com todo o passe estudantil, começando um programa aí já, né? Com uma polêmica, né? Exatamente, Carlão. A Prefeitura de Manaus fez uma coletiva hoje à tarde para explicar detalhes a respeito da tarifa do passe livre. Vamos conversar agora ao vivo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele que explica pra gente mais detalhes. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo ao 18 horas. Obrigado, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes, internautas, amigos. Preciso se fazer alguns esclarecimentos, principalmente aos pais de mais de 390 mil alunos da rede estadual e da rede municipal de ensino. Eu vou aqui contextualizar com permissão de vocês. Claro. Esse programa, o Passe Livre Estudantil Estadual e Municipal, foi instituído por um convênio assinado entre a Prefeitura e o Governo do Estado no ano de 2021. Passou a ter validade a partir de fevereiro de 2022. Era um convênio de 120 milhões de reais por ano, então era 10 milhões por mês, em que a Prefeitura pagava integralmente o passe livre dos alunos da rede municipal e o Estado arcava
com a metade do passe livre estadual, dos alunos da rede estadual. A prefeitura já pagava a metade do passe livre, como vocês sabiam, como vocês todos sabem, que era uma conquista de décadas na cidade de Manaus. O convênio teve vigência 22, 23 e 24 e agora em 25 o governo não renovou esse convênio. Com isso, para vocês terem conhecimento, no ano de 2025 o governo não fez o repasse sobre o convênio, porque o convênio acabou. E isso fez com que a prefeitura tivesse que arcar com os custos total do convênio, e isso ficou muito oneroso para a prefeitura. Então, a prefeitura já não quer mais o convênio com o governo, já pede que o governo, então, está intercedendo para que o governo possa se entender com o Sinetran, para que eles possam arcar com a parte dele do convênio. Hoje, a prefeitura afirma e confirma aos alunos da rede municipal, os pais dos alunos da rede municipal, fiquem tranquilos. Amanhã eu estou enviando para a Câmara Municipal um projeto de lei tornando perene uma lei aprovada para que o próximo prefeito que entre não possa dar descontinuidade a esse programa educacional. Então, da parte do município, 100% os alunos vão ter a gratuidade do transporte coletivo. Boa. Já da parte do estado, a prefeitura que está pagando hoje, desde o início do ano, 100% do passe livre, ela vai continuar pagando a metade do passe livre. E a gente está lutando para que o governo possa se entender com o Sinetran e arcar com essa outra metade para que os alunos da rede estadual não sejam prejudicados. Certo, prefeito. E não teve até agora nenhuma resposta do governo do estado? Ainda segue esse impasse, prefeito? Há 30 dias eu dei uma entrevista aqui para vocês, em que eu falava que nós abrimos um grupo de trabalho, isso não avançou, né? E infelizmente, por exemplo, a rede estadual está de férias, a prefeitura não ia interromper o passe livre estudantil com os alunos em aula. Como eles estão agora de férias e retornam no dia 16 de julho, a gente espera que até esse período o governo possa entrar em entendimento com o Sinetran e arcar com a parte deles para que o aluno da rede estadual possa ter o passe livre estudantil integral. Caso eles não se entendam com o Sinetran, a prefeitura vai continuar arcando com a meia passagem da rede estadual, assim como faz com as escolas públicas, as escolas particulares, os alunos das universidades federais e tudo mais. Ok. E aí a parte do governo do estado, eles devem se resolver diretamente com o Sinetran. E esse aluno pelo menos tem esse 50% da passagem garantido pela prefeitura, não é isso? A prefeitura já arcava, né? Já bancava a meia passagem. O convênio foi feito com o governo para que os alunos pudessem ter 100% de gratuidade. Isso ajudou muito a prefeitura a melhorar os seus índices educacionais. Nós somos a cidade, dentre as 10 maiores cidades do Brasil, que mais avançou em educação. Isso é uma política pública educacional. E a gente espera que o governo possa ter sensatez, espírito público e que permaneça com esse programa tão importante para a educação dos alunos da rede estadual. Já os alunos da rede municipal estão garantidos 100% a gratuidade do transporte coletivo. E a rede estadual hoje tem assegurado pela prefeitura a metade do passe livre. Agora a gente torce para que o governo continue esse programa com o Sinetran para a gente bancar 100% os alunos da rede estadual também. Sem dúvida, prefeito. Muitíssimo obrigada. Existe algum outro assunto, alguma consideração a mais? Aproveita o espaço. Amanhã nós vamos estar lá no viaduto Complexo Viário Repelé, e amanhã nós vamos divulgar, porque a gente precisa de uma intervenção ainda hoje, e amanhã eu devo estar divulgando a inauguração de todo o complexo viário e o complexo esportivo lá, tanto as partes subterrâneas quanto a parte elevada do complexo viário Repelé. Então,
muito provavelmente a gente vai conseguir antecipar, que era para o final do mês, no dia 30, na segunda, a gente está querendo antecipar essa data aí. Amanhã a gente vai ter a data definitiva e eu confirmo para vocês. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nós prestamos. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a segurança pública do Amazonas vai de mal a pior, infelizmente. Nesse domingo, uma família foi vítima de um ataque em plena luz do dia. O homem e o filho de 2 anos morreram no ataque. Carlão, segundo testemunhas, o homem, a mulher e a criança estavam numa moto e foram atacados com tiros por ocupantes de uma outra moto. O repórter Kennedson Paz está acompanhando o caso e traz pra gente agora ao vivo mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, Kennedson. Então, mais um crime em plena luz do dia que confirma a falha da segurança pública do Estado, não é isso, Kennedson? Com certeza, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Esse foi um caso extremamente terrível que aconteceu na tarde do último domingo lá no bairro Valparaíso, que fica no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Valparaíso, que é um conjunto ali daquela região. A área, ela já sofre constantes casos de violência, como crimes de homicídios, latrocínios e vários outros tipos de crimes violentos. E a maioria desses crimes, segundo até os próprios especialistas, esses crimes, a maioria, está ligada ao crime organizado, ao tráfico de drogas. No entanto, em relação a esse caso, a morte de 2 pessoas que foram identificadas, a primeira como Moisés de Souza Sena, de 27 anos, e também do filho Miguel, de apenas 2 anos. Essas 2 vítimas foram assassinadas a sangue frio no meio da rua, uma rua bastante movimentada, rua Alarico Furtado, lá na comunidade. Eles foram assassinados a sangue frio, tiros a queima-roupa, e segundo as informações da polícia, o delegado Fernando Damasceno, que está à frente do caso, informou preliminarmente que não há qualquer informação a respeito sobre qual teria sido a motivação deste assassinato. Agora, o que chama a atenção são essas ações criminosas que acontecem à luz do dia. Os criminosos, eles não têm medo de fazer qualquer tipo de crime, e é o crime organizado que decide quem vive ou quem morre aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Se a gente for falar do interior do estado, a história fica ainda pior, e se a gente for falar novamente de números apresentados por tantos outros institutos que já divulgaram informações a respeito sobre violência, é claro que a história vai ficar ainda mais dramática, principalmente para mulheres, porque o Amazonas é o estado onde mais matam mulheres no Brasil, segundo as informações de institutos de pesquisas aqui em nosso estado, e por pouco uma mulher também não foi assassinada. Nesse caso foi apenas ali o seu Moisés de Souza Sena, de 27 anos, e o filho dele, o pequeno Miguel, que foram assassinados com diversos tiros. A gente entrou em contato com o Amadeu Soares, ele que já foi secretário de Segurança Pública do estado, coronel da Polícia Militar do estado do Amazonas, e que agora é especialista em segurança pública, e traz pra gente uma visão sobre o que ele acha a respeito sobre esses casos que acontecem de forma frequentes aqui em nossa capital do estado. Vamos ouvi-lo. Isso foi uma tragédia, eu digo que praticamente anunciada, porque você deixar uma cidade como Manaus, uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, sem nenhum policiamento, você deixa a bandidagem à vontade. E aí nós temos que estar presenciando essas tragédias humanas, que é praticamente a destruição de uma família, porque matou o pai e o filho, a mãe ficou só, e agora sem destino, sem um rumo na vida, né? Porque você perder 2 entes queridos de uma pancada só é uma dor muito forte. E Manaus e o Amazonas só tem a lamentar a destruição completa do aparelho da segurança pública perpetrada pelo governo do Amazonas. 18 horas. Infelizmente, não são casos isolados que a gente noticia aqui no 18 horas, e a gente sabe que muitos desses casos, como é ali na comunidade de Valparaíso, para quem acompanha a gente aqui no 18 horas, não sabe onde é a comunidade, fica próximo ao Distrito Industrial 2, já quase no final do bairro Jorge Teixeira, uma área em que geralmente ela é um pouco mais isolada, dá acesso ao bairro Distrito Industrial 2 ali, e aquela região é muito isolada, e o patrulhamento ostensivo daquela região é
feito pela 30ª Companhia Interativa Comunitária. Mas agora você pode imaginar a dificuldade desses policiais para fazerem um patrulhamento em uma área muito extensa, que é aquela área da Zona Leste de Manaus. 30ª SECOM fica tanto na área do Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Valparaíso e o começo ali do bairro Brasileirinho, que também fica bem próximo à comunidade Valparaíso. Lá nessas regiões existem comunidades bem isoladas, onde o patrulhamento é quase inexistente, e com isso é que os casos acontecem de forma muito frequente. E aí entra naquele ponto em relação ao efetivo da Polícia Militar, Sim. que não tem condições de fazer patrulhamento em todos os lugares. Então, é o que geralmente brecha, especialistas, né, acabam afirmando que facilitam Sim. essas ações criminosas, como até mesmo Não sendo assim, regiões em que acabam sendo pontos onde as pessoas levam outras pessoas para serem assassinadas naquela região. Exato. Então, de fato, é uma área em que a Polícia Militar do Estado do Amazonas, a Secretaria de modo geral, já conhece, sabe das principais necessidades daquela região, mas infelizmente os casos continuam acontecendo. Não agem, não tem como. A gente sabe, não tem efetivo. Assumiu sem programa, sem nenhum programa para a Secretaria Pública. É uma gestão que assumiu desde o primeiro mandato sem nenhum planejamento estratégico, sem programa. Não apresentou o programa estratégico para a segurança pública. Então, até agora nós não vemos nada. Exatamente. Então não tem outro resultado, senão o crime organizado entrando justamente onde o Estado não consegue ficar, não consegue permanecer. Muito obrigada pelas informações, pela apuração, Kennedson Paz. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Karime, ouvintes, a partir de hoje, farmácias e drogarias de todo o Brasil passam a vender as chamadas canetas emagrecedoras, mas detalhem, só com receita médica. Carlão, a mudança foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, Vanessa. Então, o objetivo da Anvisa é evitar o uso indevido e sem acompanhamento médico, certo? Isso mesmo, Karime, Carlão e ouvintes. Boa noite a todos. E essa medida que foi divulgada hoje pela Anvisa determina que farmácias e drogarias vão começar a ficar com as receitas das famosas canetas emagrecedoras. Ou seja, vai ser que nem quando você compra antibióticos. Uma via fica na farmácia e a outra com o cliente. Essa medida foi tomada porque muitos desses medicamentos estavam sendo usados de forma indevida, sem prescrição médica e com promessas de perda de peso rápido, o que pode ser muito perigoso, especialmente porque esses remédios são novos e seus efeitos colaterais a longo prazo ainda são bem desconhecidos. O médico Francisco Viana comenta sobre os riscos de usar esses medicamentos sem acompanhamento profissional. Esses medicamentos podem causar efeitos gastrointestinais intensos, hipoglicemia, que é perigosa, complicações cardíacas e até pancreatite. Além disso, há risco de deficiências nutricionais, reações alérgicas e dependência psicológica. Sem supervisão médica, o uso inadequado pode levar a consequências graves, incluindo hospitalizações. A perda de peso saudável exige acompanhamento profissional, com dieta equilibrada, exercícios e, quando necessário, medicamentos prescritos com segurança. Agora, além de ficar com as receitas, as farmácias vão precisar registrar a movimentação desses medicamentos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Essa medida é importante para garantir que apenas as pessoas que realmente precisam desses remédios tenham acesso a eles. Então, se você está pensando em usar essas canetinhas emagrecedoras, lembre-se que é muito importante consultar um médico e seguir as instruções corretamente. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, Vanessa, 6h21, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. Participe conosco, 994887592. Mix. Política. É isso aí, Carlão. Vamos falar de política. Nathalie Moraes e Kennedson Paz com a gente. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, durante os debates sobre os reajustes salariais dos servidores municipais, os vereadores da Câmara de Manaus, eles se movimentaram para antecipar o recesso parlamentar previsto para o próximo mês. Explica pra gente qual foi o motivo dessa estratégia, o que aconteceu? Deram aquele famoso jeitinho brasileiro, né, Karime? Muito boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Karime, eles realmente deram um jeitinho pra antecipar. Acho que eles estão achando que eles estão trabalhando muito, né? 3 vezes na semana, tá muito puxado pros nossos parlamentares, né? 3 horinhas por dia, tá assim, cansado, né? E aí eles resolveram antecipar. Como foi que eles fizeram essa antecipação? Eles conseguiram adiantar aí alguns debates. Tudo começou no último dia 9 de junho, quando os 41 vereadores realizaram ali uma sessão extraordinária para compensar a sessão do dia 15 de julho. Já na semana passada, no dia 16 de junho, eles fizeram ali uma nova manobra. Eles fizeram uma outra sessão extraordinária, dessa vez compensando do dia 14, né? Tudo para realmente fechar aí esse pacote, e ainda teve compensação da sessão do dia 16 de julho. Mas isso daí ainda não tá no sistema da casa, não foi registrado, então a gente não sabe como é que eles vão fazer para pagar esse dia. O objetivo de fazer todas essas manobras, como a Karime já adiantou, realmente era para antecipar aí o recesso parlamentar, que pelo regimento só começaria depois da primeira quinzena de julho, ou seja, a partir do dia 16 de julho. Do mês que vem, só. Isso, a partir do dia 16 de julho. Só que com essa engenharia legislativa, o plenário deve aí fechar as suas portas no dia 9 de julho, ou seja, uma semana antes do previsto. Tá bom pra ti, Carlão? Eu te pergunto, vai fazer falta na boa? Mudar muitas coisas. Como aquela história, nem ir, né? Nem vai, aí é escolacho demais. E aí o recesso, que teria a duração de 15 dias, ganhou uma semana a mais, né? Vale a gente reforçar. Então, na prática, as sessões aí só devem retornar na Câmara Municipal de Manaus no mês de agosto, né? E aí, enquanto isso, né, vários temas polêmicos que deveriam estar sendo discutidos, apresentados e resolver realmente pra gente ter uma solução aqui na nossa capital, vão deixar de ser discutidos porque os nossos parlamentares vão estar em recesso. Essa é a questão, né? Vamos lá. Olha só, um levantamento mostra que cada deputado federal do Amazonas custa mais de R$233 mil por mês aos cofres públicos. Veja bem, é mais, né? Pode ser bem mais, inclusive. Esse valor deve aumentar com as 2 novas vagas que o Estado está ganhando aí na Câmara dos Deputados. Como esse impacto financeiro tem sido visto por nós, né, contribuintes de um modo geral? E, Ken, há algum debate com relação a essa, né, ostentação toda aí, esse gasto todo, de um modo geral na sociedade, em órgãos, em qualquer situação que seja, em algum momento, algum levantamento? Então, Carlão, com certeza as pessoas acabam ficando bastante incomodadas, né? Porque se essa conta ela já está alta, ela vai ficar ainda mais cara, né? Por conta desses novos parlamentares que vão integrar, né? Vão ter mais 2 cadeiras com o projeto que está pronto ali para votação no Senado. Só que, como a gente trouxe recentemente aqui, o principal senador, ele que é da base de oposição ao governo, ele já disse que é algo imprudente e irresponsável para esse momento que estamos passando, principalmente de crise fiscal aqui em nosso país. Então, pelo menos o Senado já sinalizou que essa proposta ela não está sendo tão bem vista assim por lá, e disse ali, pelo menos na visão dele como líder lá do partido de oposição, disse que não vai passar. E o fato é que, caso ela for aprovada, ali os estados vão passar a ter 10 deputados federais a partir agora das eleições municipais de 2026. Hoje, cada deputado custa em média R$233 mil, Carlão, como você falou, é um valor que é pago por mês. Ali com mais 2 parlamentares, essas despesas vão ter um salto ali para quase R$28 milhões por ano. Então a situação fica ainda pior. O valor único ali do salário, da cota parlamentar, do auxílio moradia, da verba do gabinete, usada para poder contratar até 25 assessores. Aí tem as passagens aéreas, daqui dos deputados do Amazonas. Gente, é muito gasto, meu muito Deus do céu. Dinheiro. Só os deputados do Amazonas já gastaram R$240 mil ali com passagens aéreas entre janeiro e maio. Quem mais gastou grana foi o deputado Silas Câmara, com quase R$200 mil no total. Já o Amon Mandela
Leal foi o deputado que foi o mais econômico, gastou apenas R$29 mil, usados apenas para deslocamentos. Especialistas, eles têm questionado muito ali a questão da representatividade, que essa representatividade ela não justifica esses aumentos de despesa, lembrando ali que o mandato ele não é um lugar de luxo, né, mas de um compromisso com o dinheiro público, mas a verdade é que eles não querem nem saber. Na prática é outra coisa, na prática não querem nem saber. E olha só, aqui na Câmara Municipal, só para que vocês tenham noção também, tá rolando aí uma proposta bem inusitada do vereador Roberto Sabino, do Republicanos, que ele quer associar sabe aquela saudação, Paz do Senhor, como patrimônio cultural imaterial de Manaus. Essa proposta ela está ali no projeto de lei 338 de 2025. Eu até achei que era zoeira, eu falei pro Kennedson isso. Será que é verdade? O pior que é real, é real, gente. É real demais. E oficial. A gente paga as pessoas para apresentarem esse tipo de proposta importantíssima para a cidade, né? Nem tem problema. Tudo. O vereador ele disse que se baseia nos dados do IBGE, que os evangélicos que antes eram 31%, agora está ali em mais de 55%. Então, por isso, ele quer fazer com que essa lei ela possa transformar uma saudação religiosa num símbolo oficial da nossa cultura popular. Agora, que diferença isso vai fazer no nosso dia a dia? Nada, mas é para isso que a gente paga o salário só desses irritar políticos. mesmo. Só irritar. Mandou bem, Carol. Nathalie, vamos seguir em Coari. O aeroporto Danilson Aires virou palco de autopromoção política por parte da prefeitura. A gestão municipal divulgou um vídeo nas redes sociais falando do andamento das obras e tudo mais, tá tudo lindo, só esqueceu de dizer quem é que tá bancando. Não é, Nathalie? Quem é que tá pagando, afinal de contas, essa graça toda? Claro que não é o prefeito Adair Pinheiro, né, Karine? Então, são 76 milhões de reais em recursos federais. O governo federal vem bancando essa obra, investidos desde a reforma do aeroporto. Todo o dinheiro que está sendo investido por lá saiu dos cofres da União, sem nenhum centavo de investimento direto da prefeitura do município de Coari. As obras ali incluem a reconstrução da pista de pousos e decolagem, a construção de um novo terminal de passageiros e também a requalificação ali da área de táxi aéreo. O que é uma rota muito utilizada aqui na nossa região. A gente sabe que é muito comum, né, o taxiamento aéreo para os municípios do interior do estado. Só para você ter uma ideia, Carlão, desses 76 milhões de reais, 60 milhões já haviam sido anunciados em 2020 pelo então Ministério da Infraestrutura, quando a entrega era prevista para 2023. Mas é claro, né? Como aqui no Brasil nada é entregue no prazo, foi adiado. Foi adiado, né? claro. E aí agora, segundo a ANAC, a previsão oficial é que a entrega seja em dezembro de 2025. Só que o que acontece? O prefeito Adair Pinheiro foi lá nesse fim de semana e vendeu como se tudo aquilo fosse obra da gestão dele. Eita, né? E aí é claro que nas redes sociais, nos comentários aí desse vídeo publicado pela prefeitura, a população coariense não perdoou e fez muitas cobranças, sabe a quem, Karime? Ao governador Wilson Lima. Isso porque o município de Coari continua sem UTI. As pessoas ficaram ali. A gente tá cobrando no município de Coari, se multiplica o número de pessoas doentes e a gente sequer tem uma unidade de terapia intensiva para atender as nossas pessoas doentes. As pessoas falaram que Coari recebe milhões por conta dos royalties de petróleo e não tem estrutura, não tem saúde básica, né? Então realmente é um contraste que mostra bem essa diferença que vem se propagando, infelizmente, em todos os municípios aqui do nosso estado. Sem dúvida. É quem o deputado federal Paulderney Avelino quer o advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, prestando esclarecimento na Câmara sobre o pedido de suspensão de processos judiciais das vítimas de descontos indevidos no INSS, que são milhares. O que motivou essa reação e como está a repercussão desse caso lá em Brasília? Então, Carlão, o que houve foi uma suspensão, né, dos processos judiciais dos aposentados que foram ali vítimas dos descontos indevidos pelo INSS, que causou uma indignação completa ali no Congresso. O deputado Paulderney Avelino, como você já mencionou, ele reagiu a esse requerimento de convite ao advogado-geral da União, Jorge Messias, para que ele possa comparecer à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para poder dar explicações. A ideia é que ele explique exatamente sobre esse pedido feito pelo governo federal ao Supremo Tribunal Federal para poder paralisar todas as ações dos segurados que tentavam ali reaver os valores descontados sem autorização. A gente lembra aqui que são milhares de aposentados e pensionistas que afirmam ter sido lesados
formados por associações e também entidades das quais nunca fizeram parte. Inclusive, uma pesquisa feita com esses aposentados, a maioria chegou a informar para o Ministério da Economia que não fazia ideia desses descontos, não fazia ideia de que estavam sofrendo esse tipo de golpe. E as investigações da Polícia Federal até apontaram que o esquema ele ocorria há anos, favorecendo ali por falhas no sistema do INSS. Então, por isso é que o deputado Paulderney Avelino, ele chama ali o advogado-geral da União para que ele possa dar essas explicações. Vamos ouvir agora o deputado. É importante que essa CPI seja instalada para trazer a verdade e punir, sobretudo, aquelas pessoas que não têm como se defender, ou que não tinham como se defender da sanha dos bandidos que usaram o INSS, o Dataprev, enfim, toda a estrutura da Previdência Social para roubar essa classe de cidadãos brasileiros que já deram muito para o país, aposentados e pensionistas. 18 horas. Agora é saber se essa suspensão ela vai ter um tempo prévio, né? Um tempo limite ali para ocorrer, ou se de fato as investigações vão encerrar, né? Queria saber quando que eles vão ser ressarcidos, né? Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken, valeu, Nathalie. 6h33, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, vamos conversar com uma das mães do grupo Justiça pelos Nossos Filhos. Em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora dando um giro no trânsito em Manaus, Karine. Exatamente, 6h33. Por onde andas, André Meirelles? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente está aqui pela Avenida Brasil, no bairro Compensa. A gente veio trafegando por aqui com o carro do 18 horas e tem vários pontos de retenção por aqui no sentido centro-bairro. Nesse momento a gente está se aproximando da Avenida Coronel Teixeira, no sentido que vai ali para Ponta Negra, e desde aqui das proximidades, né, do Hospital da Criança, o trânsito já começa a ficar bastante lento, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações. Legal, André, 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a segunda-feira começou bem ensolarada, né? Altas temperaturas aqui na cidade. Mas durante o dia nós tivemos alguns períodos de céu nublado. Mas à noite, apesar dela continuar nublada, temos baixa ou nenhuma previsão de chuva para a noite dessa segunda-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 24 de junho, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, na terça o sol vai brilhar de manhã com algumas nuvens passando por aí, do mesmo jeitinho que foi na segunda. Mas é importante ficar atento, porque pode ter uma chuvinha rápida ali durante o finalzinho da manhã e começo da tarde até umas 2 horas. Mas a noite também vai continuar nublada, com baixa ou nenhuma probabilidade de chuva. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 91%. Legal, Vanessa Lima, 6h35, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Entrevista do dia. Nós trouxemos aqui no 18 horas a manifestação das mães que perderam seus filhos em hospitais do governo do estado do Amazonas. Elas foram cobrar do governador Wilson Lima respostas e ações para que outras famílias não passem pelo mesmo luto. Vamos conversar hoje com uma dessas mães, Marquele Rodrigues, que faz parte do grupo Justiça pelos Nossos Filhos. Boa noite, obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Eu gostaria de, primeiro de tudo, passar para você a nossa solidariedade por toda essa situação. Boa noite. Boa noite. Primeiramente quero aqui agradecer, a oportunidade de vir aqui contar um pouco do meu caso e de várias outras mães. Certo. Então explica pra gente o que aconteceu, como foi o seu caso. O meu bebê apresentou gripe, Eu levei no dia 18 no João Lúcio, Hospital da Criança. Me passaram só um xarope pra ele, não passaram o exame, não passaram nada e me mandaram pra casa. Eu fiz tudo direitinho. Sim. E
ele continuou a piorar. Aí fui no Hospital da Criança da Cachoeirinha no dia 20. Um médico me acrescentou só mais um remédio e fez inalação e mandou eu para casa também. Esse médico no prontuário do meu filho, esse médico é outra médica que o carimbo é de outra médica. Sim. Você foi atendida por um médico que carimbou o carimbo e o RG, né? O CRM, né? De outra médica. Sim. Ou já tem uma irregularidade. E depois? Tem vários aí no meu caso. Certo. Aí depois ele mandou você para casa novamente? Fui para casa novamente. Passei a noite, né, tratando dele como ele tinha mandado. E ele foi piorando. Quando chegou umas 8 horas da noite, já no dia 21, aí eu vi que ele tava um pouquinho roxinho, né? E com uma febre que não passava, de 38 graus. 38. Aí eu voltei, né? Como o hospital é mais próximo da minha casa, o Joãozinho, aí a gente foi pro Joãozinho. Cheguei lá gritando na emergência, né? Sim. Pediram socorro. E a enfermeira pegou o bebê do meu braço, meu filho, e levou pra dentro pra médica. Aí a médica não passou nem 3 minutos com ele. Lá ela mandou de volta e falou que lá não era o lugar dele, que lá, na verdade, quando a enfermeira me deu ele de volta, né, nos meus braços, ela falou que lá não era o lugar do Antônio, porque lá era só pra quem já tava morrendo. E o meu filho estava roxinho, revirando os olhos no meu braço já. Sim. E na sua opinião? Perdão, Carlão. De quem foi a falha, pelo que você tem observado nessa situação toda? E depois, depois dessa, que eles entregaram novamente pro seu... Me mandaram pro pediatra, né? O pediatra passou o remédio, medicação para ele novamente, mandou eu ficar na sala de medicação. Eu botei ele na inalação e eles tentando furar ele, né, pra colocar o remédio. E elas não conseguiram, elas furaram todo meu filho, as enfermeiras, e o meu filho no colo revirando o olhinho e eu gritando, que eu sabia que não era o lugar dele, eu sabia que tinha uma coisa errada lá. Sim. Então um bebê, pra quem é um bebê de 2 meses sem conseguir respirar, se eu pego uma gripe eu já fico ruim, imagina um bebê. Claro, e aí, como foi depois? Aí veio uma enfermeira, que eu acho que ela é a chefe lá da medicação, né, lá. Ela olhou pro neném e falava que ele não era de lá e mandou eu de volta pra emergência. Voltei pra emergência com o neném no colo e lá elas mandaram eu de volta de novo pra medicação. E daí? Foram várias situações. E depois? Eu fui pra medicação, cheguei na medicação. Antes tinha uma enfermeira que ela mandou a enfermeira-chefe mandou ela colocar o remédio pro meu filho, né? A enfermeira tava assistindo o Carlinho Maia. Sim. Uhum. Enquanto tinha várias mães precisando dela lá, ela tava assistindo Carlinho Maia. Eu peguei e olhei com a cara feia pra ela. Ela falou, tá, já tô indo. E foi. E o meu filho começou a revirar o olhinho pra mim. Eu com ele no colo, ele revirando o olhinho. Aí a enfermeira... A chefe voltou de novo lá comigo e falou, vamos, eu vou lá contigo na emergência. Mesmo ela comigo, a enfermeira indo comigo, insistindo que ele não era da medicação, elas não queriam atender o meu filho. E depois disso tudo? Aí a médica pegou ele, né? A médica que estava na emergência, pegou ele, aí que ela foi colocar o oxigênio nele, depois de muito tempo, e ela conseguiu furar o pezinho dele, que ninguém conseguia. E depois? Aí eles... Só fizeram botar a medicação nele, o oxigênio, e me colocaram numa sala de espera com ele. Certo. Aí demorou quanto tempo? Demorou muito tempo. A gente chegou lá, era umas 8h40, me botaram pra sala, já era umas 10, 11 horas de espera. E o meu filho começou a sangrar pelo nariz e pela boquinha. E depois? Aí eu avisava a enfermeira de lá, né, da emergência, eu avisava, e ela ia lá, só fazia limpar a boquinha dele e o nariz dele. Então não teve nenhuma ação, não teve nada, você não observou nada. Não teve. E o fim, como que terminou isso tudo? O fim, bateram o raio-x, né? Fizeram o raio-x dele e ele tava com o peitinho comprometido já. Certo. Então, nesse momento, no momento que eu cheguei, se tivesse pegado ele, tivesse feito o procedimento certo, correto, se tivesse drenado o peitinho dele, eles tinham salvado a vida do meu filho, mas eles não deram a mínima, eles não ligaram. E eu gritando dentro do hospital, desesperada, humilhada, porque eles são muito grossos. Parece que eles não sabiam o que estavam fazendo, ficou um empurrando pro outro. Sim. Então não é uma culpa, não é um culpado, são vários culpados. São vários, da emergência são vários. São vários. Isso então... foi no Joãozinho. No Joãozinho. Sim, e aí a senhora, dessa última vez que vai e volta, chegou lá às 8 da noite e ele resistiu até que horas? Até quando foi umas 2 horas da manhã, meu filho teve uma parada, né? Nesse intervalo que eu falo que ele estava sangrando pelo nariz e ninguém dava muita importância.
pela boquinha dele também. Aí ele teve uma parada e de lá ele entrou pra sala de reanimação e conseguiu ficar até, eu acho que a última parada dele foi de manhã e faleceu. Qual era a idade? 2 meses. 2 meses, bebezinho. Mas sim, e quando o médico de lá me deu a informação, que eles são super grossos, né? Que ele me deu a informação que o meu filho tinha falecido. O meu bebê já tava muito geladinho. Ele não... Tipo, não foi a hora que ele me falou que ele faleceu. Já tinha sido um tempo ali. Isso. Como o Carlão falou, né? Então foram várias falhas. Daí, na sua opinião, quais deveriam ter sido o processo? Você chegar lá e já fazer logo o exame, tratar bem, não é isso? Sim, na hora que eu cheguei lá com um bebê de 2 meses, um bebê com 38 graus de febre, um bebê já roxinho com a saturação, né, que fala dele, tava alta demais e eles não fizeram nada. Não deram o devido atendimento para ele, né? E daí a senhora com outras mães juntaram para fazer essa manifestação que nós falamos e mostramos aqui na semana passada. Sim, a gente marcou de fazer essa manifestação, mas muitas mães, né? Eu tenho um grupo, né, de mães que sofreram também o mesmo que eu, negligência. E muitas mães trabalham, outras não podem ir. Então eu resolvi ir com o que tinha, com a minha família, com as outras mãezinhas. E quando eu soube que ele ia estar lá na Praça do Relógio, no centro, eu tive essa ideia com outras mães, vamos pra lá, que a gente vai chamar a atenção dele. Porque agora não tem como ele dizer que ele não estava chamou a atenção dele, ele atendeu vocês? Chamou, ele atendeu a gente. Ele e o que ele disse? Ele passou pros funcionários dele, né? Sim. Mandou a gente ir na delegacia, a gente acabou indo na delegacia. No momento lá que vocês falaram com ele, ele até falou, eu sinto muito, presto minha solidariedade. E lá naquele momento, a gente também cobriu, nós trouxemos aqui nos 18 horas, ele disse que ia direcionar a vocês, o grupo das mães, para o secretário de Segurança Pública. O que aconteceu? O que eu fiz foi só ir na delegacia, né? Na delegacia geral. Então ele não direcionou? Não, a gente conversou com o delegado, né? Aí o delegado pediu para cada uma fazer o BO, né? E algumas já tem, né? O BO. Certo. O meu já tem um processo, né? Contra o Estado. E só isso. E não atendeu, prestou solidariedade com assistência social? Alguém entrou em contato? Hoje entrou uma psicóloga, mandou mensagem pra mim se eu posso ir lá amanhã. E foi isso. E quando que o seu filho faleceu? Tá com 6 meses. Foi dia 21 de dezembro. Ou seja, desde dezembro ninguém entrou em contato, ninguém falou comigo, com vocês. São 6 meses. Sim. Só fizeram alguma coisa agora, né? Que apareceu a psicóloga que é da polícia, lá da Polícia Civil ali, né? Onde fica aqui perto da arena. Aí ela entrou em contato comigo, que eu falei que eu precisava, porque eu não consigo dormir, eu só durmo com remédios, né? Eu tô morando na casa da minha mãe porque eu ainda não consegui ir em casa, tá do mesmo jeito lá. Eu ainda não consegui fazer nada, porque eu tô tentando levar a vida, né? Quantas outras senhoras, outras mães estão passando por essa situação? Olha, eu tinha um grupo que ele tinha 100 e algumas coisas, mãe, só que tava muito bagunçado, tava entrando muita gente, eu peguei, eu desfiz e fiz outro. E tem 19 lá. Desse grupo, né? Justiça pelos nossos filhos. Então, mas conta como é que está a sua rotina hoje. A minha rotina hoje, eu tento sobreviver, né? Eu trabalho, eu vou pra academia, eu tento fazer alguma coisa pra mim distrair. Sim, mas quando chega a noite e as datas comemorativas, porque o meu filho ele nasceu dia 12 de outubro, no dia da criança, no dia que a irmã dele nasceu. Eu tava no hospital pra ter o meu bebê e a minha filha tava fazendo 19 anos. Poxa, é uma dor, né, indescritível. Sem dúvida, a gente aqui só reforça a nossa solidariedade e agradecendo novamente a sua força por estar aqui. Você e esse grupo de mães estão transformando o luto em luta, não é isso? Vocês conseguiram falar com o governador. O que vocês falaram para ele? A gente pediu justiça, né? Porque o que eu quero que eles se investiguem. Os hospitais
hospitais, porque, gente, eu fui muito humilhada lá, muito, e eu tenho certeza que outras mãezinhas são muito humilhadas lá, porque o meu caso repercutiu, porque na hora eu tava tão sem saber o que fazer, que eu me joguei na calçada lá na frente e pedi pra minha filha gravar. Minha filha nem conseguiu, porque ela também tava passando pelo psicólogo, né? Que era a vida dela, o menino. Já pensou dela, 19 anos, tem um bebê, onde só tem mulher? Nossa. Aí eu tive esse intuito de gravar, né? Aí me gravaram e repercutiu nesse vídeo. Para o governador Wilson Lima, o que você cobra exatamente dele? Eu peço que ele investigue esses hospitais e tire esses médicos de lá, porque tem mãezinha lá que deram medicação errada no meu grupo, para as crianças, para os bebês, entendeu? E o médico ainda continua lá trabalhando. Tem bebê lá, tem uma bebê lá, um paizinho que tá lá, que tiraram os órgãos da bebê sem permissão, entendeu? E o que esses médicos fazem trabalhando lá? Realmente é uma situação... Tem dias assim que eu falo assim, eu vou deixar pra lá, o meu caso já tá na justiça, eu vou deixar na mão de Deus. Só que o meu Instagram, todo dia eu recebo relatos, todo dia. Hoje mesmo eu tenho um vídeo que a moça mandou pra mim, de ela passando humilhação lá. Todo dia eu recebo relatos. E é lá no Joãozinho? No Joãozinho. Então o que eu acho? Eu acho assim que o meu filho... São várias coisas, né, que Deus, eu ainda vou entender os propósitos de Deus, mas assim, eu senti no meu coração, principalmente lá quando eu cheguei perto do governador, eu criei uma coragem tão grande, eu falei assim, meu Deus, é meu filho aqui. Então eu acho que ele me trouxe uma missão. Sim. Que eu tento, assim, desistir, eu fico triste, assim, principalmente quando ele vai fazer os mensários dele, né, que eu fazia já os 2 mesinhos dele, eu fazia os mensários dele. E eu tenho umas amigas que estavam grávidas ao mesmo tempo que eu, né? Elas fazem o aniversário dos filhos dela, agora vai ser de 1 ano de uma. Eu não vou. Todos os mensários elas me convidam, eu não vou porque eu sei que eu não vou ficar bem lá. Não tem como. Todo mundo entende, não tem como. Agora, o hospital, ele é gerido pelo governo do estado. Qual é a parcela de responsabilidade dessa gestão do governo do estado em deixar uma situação desse ponto do hospital do Joãozinho? Vocês acompanharam, vocês viram, né? Que ele disse que não tem culpa. Mas se ele que é o governador, ele que manda neles, é o chefe deles, né? Ele tem que ter alguém... Tem que apurar lá, tem que ver o que está acontecendo. E são muitos, gente, muito casos mesmo de lá. E das maternidades também, que todo dia eu recebo relato das maternidades. Certo. Agora, o grupo entrou no Ministério Público com uma ação, é isso? E a gente, assim, pode de repente ter outra mãezinha, outra família que esteja passando por uma situação dessa e queira entrar em contato com vocês, ou de repente queira entrar também com uma ação no Ministério Público. O que você aconselha? Como que pode encontrar vocês? No meu Instagram, né? No meu Instagram eu recebo muitos relatos lá e agora eu ajudo as mãezinhas, eu encaminho, né? O que eu já passei, eu vou falando como que ela consegue um advogado, como que ela consegue denunciar em algum lugar. Sim. E qual é o seu Instagram? Markely Rodrigues. Bom, é o Markely com M-A-R-K 2 L's Y. Rodrigues normal. Isso. Markely no Instagram, daí as pessoas podem ajudar, você pode ajudar essas mães que estejam passando pela mesma situação, inclusive devem, não é? Sim. É porque muitas mães, elas não têm coragem, né? Elas ficam com medo de represária do governo, essas coisas, porque me botaram medo também, logo no começo, né? Não faz isso, porque vão ficar te perseguindo, vão ficar... E te perseguem? Não, porque eu acho que o meu caso, ele ficou muito exposto, né? Assim, até agora... Tudo que acontece eu corro pra internet, porque vocês sabem, a internet hoje em dia, ela é um modo de te defender, querendo ou não, né? Sem dúvida alguma. Agora, se você pudesse, você pode, inclusive, então, deixar o que você falaria para o governador Wilson Lima aqui, nesse momento? Deixa um recado para ele. Eu falaria para ele, eu falo para ele, né? Para ele botar a mão na consciência e tentar resolver mais pelo povo, né? Porque muitas mães sofrendo, porque tenho certeza que um filho dele não vai passar por isso, né? Não. Eles têm os melhores hospitais, né?
Como ele fala que o hospital é referência aqui de Manaus, mas só é capa quando eles postam. Só é uma capa ali, não tem nada, na realidade não é nada do que eles postam. Você cobraria mais atitude dele? Mais atitude dele. Uma interferência maior. Sim, porque é muito triste mesmo para uma mãe passar o que eu tô passando. Muito triste mesmo. Às vezes eu tô embaixo na casa da minha mãe, assim, do nada, por isso que eu tô ouvindo o choro do meu bebê. E ele era um bebê muito bem cuidado mesmo. Carlão, mais alguma coisa a incluir, Carlão? Que o governador tem, né, que resolver essa situação, porque essas mamães, elas não podem continuar sofrendo desse jeito por negligência médica, pelo que nós vimos aí. Sim. A criança ficou sendo empurrada de um lado para o outro sem nenhuma solução. O que é isso? Realmente um relato assustador até, eu diria, porque é saúde, né? E criança, 2 meses. 2 meses, complicado. Muito pequenininho, foi tratada com descaso. Por favor, né? Tratada com descaso. Ver o que está acontecendo. Isso foi há 6 meses e ela já denunciou, já entrou na justiça, não é isso? Contra o Estado? Sim. Como é que é essa ação? Não vai trazer, né, meu filho de volta, de muitas outras mães, mas assim, eu acho que se todas as mães denunciassem, eles iam procurar a investigar resolver, o que estão fazendo nos hospitais, né? Resolver. Continue na luta, que aí esse número aumenta. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Pedindo. Amanhã nós vamos trazer uma outra mãezinha, vamos contar a história dela para a gente impulsionar e de repente fazer chegar esse pedido até o governador e encorajar outras mães de entrarem nesse movimento. Sim, porque, gente, eu recebo muito relatos no meu Instagram todos os dias, muitos mesmo. É muito triste. É muito assustador, triste. Inclusive. Sim, muito né? assustador. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Sabemos que é um relato sofrido, mas um relato que virou luta. Que agora é uma bandeira. Sim, como eu tô falando pra vocês, parece que eu criei uma coragem muito gigante, porque quem me conhece sabe que eu sou muito tímida, assim, pra conversar, pra falar, não tenho uma dicção boa. Mas, sei lá, Deus tá me levantando todo dia. Porque parabéns. No começo eu não queria nem sair do meu quarto. Sim, imagino. Parabéns pela coragem. Novamente a gente solidariza por toda a situação. Parabéns mesmo pela coragem. Estamos juntos pra gente fazer força. Eu que agradeço a oportunidade de me dar voz aqui, né? Também. Sem obrigada. dúvida. Que Deus abençoe. Valeu. A todos nós conversamos com uma das mães do grupo Justiça pelos Nossos Filhos, Marquele Rodrigues. Agora 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a novela da BR-319 continua. O governo federal diz que está confiante e espera aí novidades importantes ainda para este ano. Aquela história, né, Carlão? Será? Quem traz os detalhes pra gente dessa expectativa é a repórter Odineia Araújo. Odineia, o que ainda falta para a pavimentação total sair do papel? Bom, a pendência agora é a emissão da licença de instalação depois de a licença prévia do projeto ter saído em 2022. Mas o Ministério dos Transportes espera avanços nesse licenciamento da BR-319 ainda no segundo semestre desse ano. Segundo o subsecretário de Sustentabilidade da pasta, Sérgio Nogueira, o governo está empenhado em resolver os entraves junto ao IBAMA e acredita que pode haver progresso até dezembro. A declaração foi dada à agência Infra. Para o deputado estadual, comandante Dan, que lidera o movimento Soluciona BR, a notícia é de que o Ministério dos Transportes tem expectativa de avançar com o licenciamento dos trechos ainda não licenciados, chega em ótima hora. Nós tramitamos um documento, inclusive, solicitando a Presidência da República, o Ministério dos Transportes, do Meio Ambiente, enfim, justamente para que pudessem se articular no sentido de, em uma mesa de negociações, juntos pudessem definir uma matriz de responsabilidades para acelerar as liberações necessárias e permitir a repavimentação. Não é a construção, não é o desmatamento, não é a abertura de uma nova BR, mas a repavimentação de uma BR que há décadas já esteve pavimentada e que, por conta do descaso,
da falta de prioridade dos governos a estar do jeito que está. A rodovia que liga o Amazonas a Rondônia é considerada estratégica, mas enfrenta dificuldades há anos por questões ambientais. O ativista André Marcílio, do movimento Amigos e Defensores da BR-319, ressalta que ano que vem a rodovia completa 50 anos. No ano de 2026, a BR-319 vai completar 50 anos. Dos 50 anos da inauguração da rodovia, 20 anos foi de debate sobre repavimentar ou não a BR-319, voltar a ter trafegabilidade de todo tipo de carro. Enquanto isso, a população do Amazonas segue aguardando uma estrada segura e transitável durante todo o ano, o que hoje ainda é um desafio por conta das condições precárias em vários trechos. Amanhã, inclusive, haverá exposição de uma escola do Careiro Castanho na Assembleia Legislativa do Amazonas sobre possíveis soluções para a repavimentação da BR-319, preservando o meio ambiente. Volto com vocês. Obrigada, Odinei Araújo. Mix. Olha, o ministro da Educação em Exercício, Leonardo Bartini, está em Manaus e conheceu aí de perto as práticas pedagógicas do Centro Integrado Municipal de Educação, doutora Viviane Estrela Marques Rodella. E o repórter André Meirelles esteve no local, acompanhou a visita e traz agora ao vivo mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, essa vinda do ministro, essa visita aí vai trazer mais benefícios para a educação aqui do município, aqui de Manaus. André, boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. É exatamente isso. Inclusive, a gente tem a fala dele. Vamos acompanhar. Esse é um programa muito importante que faz com que as crianças se alfabetizem. É uma política muito importante do Ministério, uma política muito cara do presidente Lula, e é uma política que repercute em todo o ciclo educacional do estudante, ou seja, tudo aquilo que ele aprende nos primeiros anos, a alfabetização que ele tem nos primeiros anos, ela se reflete e ela tem impactos em toda a vida educacional dos estudantes. Então, nós que também implementamos o programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio, dependemos muito de que essas crianças sejam alfabetizadas na idade correta, sejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental, para que cheguem no ensino médio mais preparadas e aí sim consigam galgar os seus sonhos, consigam ir para uma educação profissional, consigam ir para a universidade, enfim, decidir o seu futuro da melhor maneira possível. 18 horas. Na verdade, a gente conferiu a fala do secretário executivo do MEC, né, Leonardo Bartini, e também quem esteve por lá foi o secretário municipal de educação, Júnior Mar, né, que falou aí sobre esse incentivo para alfabetizar mais de 1.300 crianças na educação infantil do município. Vamos ouvir. Manaus tem uma parte importante nesse território e aí o MEC pensando como um todo de Brasil. Nós temos bons índices de IDEB, né? Manaus foi a capital que mais cresceu no último IDEB e agora nós estamos focados também para nós crescermos bastante nesse combate ao analfabetismo. Temos índices que são altos e são superáveis, é um desafio importante. Vamos juntos combater o analfabetismo e com certeza Manaus entra nessa empreitada aí com o Amazonas para nós apoiarmos os municípios do interior e vencermos. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do secretário municipal de educação, Júnior Mar, né, falando aí que Manaus atingiu aí essa nota de 6,5 no IDEB em 2024 e ficou acima da meta nacional. Agora falando em trânsito, né, Karime e Carlão, a gente tem aqui uma decisão liminar concedida em caráter de urgência que derrubou aí a proibição de pagamento da passagem de ônibus em dinheiro em Manaus. Antes, hoje, através ali do Sinetran, que tinha anunciado que 14 linhas de ônibus e também os terminais não iam mais aceitar a partir de hoje pagamento em dinheiro, mas com essa decisão, com essa liminar que foi concedida aí, né, acaba que podem continuar sim fazendo pagamento com dinheiro, tanto nas 14 linhas de ônibus, quanto também em todos os terminais de integração. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
No momento em que mais de 500 mil pessoas são atingidas por uma nova grande cheia nos rios da Amazônia, um estudo deve chamar a atenção de todos. Publicado na revista científica Communication Earth Environment, revelou alterações significativas nos ciclos hidrológicos da Amazônia. Segundo a pesquisa, os períodos de chuva aumentaram entre 15% e 22% entre os anos de 1980 e 2010. E as estiagens tornaram-se mais severas, com um crescimento de 8% a 13% no mesmo intervalo. Os dados ajudam ainda a explicar os extremos climáticos que vêm sendo registrados na região amazônica. A pesquisa é fruto de uma colaboração entre cientistas de universidades britânicas e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, no Brasil. Os resultados revelaram mais uma vez o quanto o aquecimento global nos atinge na região. O aquecimento no Pacífico Equatorial Leste pode estar tornando as chuvas ainda mais úmidas, enquanto o resfriamento do Atlântico tropical intensifica a seca. E essas alterações no regime de chuvas e secas na Amazônia não afetam apenas a região norte, mas o país inteiro. O estudo reforça a importância de monitorar e preservar a Amazônia, não apenas por sua biodiversidade, mas também por seu papel, que é crucial no equilíbrio climático do planeta. Agora 7:02. 18 horas. É isso aí, Karine. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.